Nós vamos iniciar, então, a mesa redonda Performance Profissional do Médico, o que os gestores públicos e privados precisam. Eu estou coordenando a mesa junto com o Dr. Nassimi. Nós temos 3 palestrantes, o Dr. Luiz Aranha, que é o primeiro palestrante, que é professor de infectologia na Universidade Estadual de São Paulo, e ele coordena o núcleo de avançado de pesquisa em Rondônia. E ele é o primeiro palestrante. Em seguida, o Dr. Davi Wippe, que é ex-secretário estadual de saúde e que é um amigo pessoal aqui da instituição, meu amigo pessoal. O Dr. Cláudio Lutemberg, que é ex-aluno aqui da escola, que tem uma história de alimentação que todo mundo conhece. Está aqui o Cláudio aqui do lado. Aqui. Então, meu amigo desde os 11 anos de idade. Luiz. Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de agradecer ao comitê organizador por lembrar do meu nome. Eu quero dizer que, antes de mais nada, eu me sinto em casa, entre amigos. Eu me formei pela Faculdade de Medicina do ABC e fiz a residência médica por aqui. Fiz o meu mestrado com o saudoso professor Roberto Geraldo Baruzzi e o professor Travassos. E desde a graduação, meu pai sendo professor da casa e meu irmão estudando aqui também, eu tive o prazer de frequentar as atividades no Parque Indígena do Xingu. E talvez isso tenha influenciado definitivamente na minha carreira, na minha decisão de ir para Rondônia, onde eu estou já como docente da Universidade de São Paulo há 30 anos. E há 20 anos residindo numa pequena cidade de 15 mil habitantes, onde a Universidade de São Paulo mantém um núcleo avançado de pesquisas, do qual eu sou responsável. E nessa pequena unidade, nós fazemos pesquisa, fazemos assistência à população, em cooperação com a USP, com a Unifesp, e recebemos por volta de 400 alunos por ano, do Brasil inteiro e de lá, nas diversas áreas de enfermagem, medicina, biomedicina e farmácia. Então, eu falo na qualidade de gestor público e de professor. Eu não tenho atividade na iniciativa privada. Bom, o que foi sugerido na apresentação, e isso foi me apresentado de chofre por um dos membros da comissão organizadora, o que o gestor, ou público ou privado, precisa, né, para fazer saúde. Bom, ele precisa de muita coisa, ele precisa de dinheiro, ele precisa de respeito, ele precisa de um salário digno, de condições de trabalho, de gestores íntegros e de gestores que sejam tenham intimidade com saúde, né? Bom, isso é fácil de dizer e acho que isso todo mundo sabe. E eu tomei a liberdade de inverter um pouquinho e dizer como é que esse profissional, então, o gestor, no meu caso, ele precisa ser e como é que ele é na conjuntura atual do Brasil. Nesse sentido, eu vou fazer uma apresentação breve do cenário nosológico e de alguns fatos que ocorrem, e eu termino, então, dando minha opinião modesta de como deve ser esse profissional. Muito bem. No primeiro cenário, isso aqui é uma publicação agora desse ano, de 24/5, recomendo esse site, que é o Institute of Health and Metrics and Evaluation, muito bom. Ele é um grupo que é mantido pela Fundação Bill Gates, Bill e Melinda Gates, e ele está trabalhando com a questão do Global Burden of Disease, e a primeira versão que sai sobre isso no Brasil, utilizando um indicador de saúde relativamente novo e pouco usado, que é o DAILY, que mede a quantidade de anos de vida perdido ou mal vividos. Nessa figura, para simplificar, a gente vê um aumento das doenças crônicas não transmissíveis, que eu coloquei ali como DCNT, de 2005 para 2016. Então, houve um incremento de 66% para 71%, e a gente publicou recentemente um trabalho sobre Montenegro, a cidadezinha lá onde eu estou, e nós analisamos os 10 anos da mortalidade nessa comunidade, nessa cidade de 15 mil habitantes,
E quando eu cheguei lá, 21% dos óbitos eram por doenças infectoparasitárias, que nós vamos chamar de DIP, e 23% por DCNT, crônica não transmissível. Hoje, nesse trabalho, a gente mostra que 63%, mesmo na Amazônia, é DCNT que está matando. E a gente tem um complicador, então. Então, a gente tem DCNT com DIP. E muitas DIPs você tem a DCNT que, às vezes, impede ou dificulta o tratamento. Então, o primeiro cenário é um cenário que a gente tem uma população envelhecida e começa a acumular as DCNTs. Tá? Isso causa apreensão porque o sistema não está preparado ou está inadequado. Muito mais visível isso na Amazônia, que eu tenho mais experiência para falar. Cenário 2. A introdução ou reemergência de doenças novas no nosso cenário. Dengue não é tão novo, da década de 80, ele tinha sido eliminado e retornou, e a gente está tendo problema com dengue e óbitos por dengue. Esses são dados de abril, mais ou menos 60 mil casos de dengue, chikungunya, 16 mil casos, e Zika, 1.500 casos, seguramente, subnotificado. Não há sorologia para a realização disso de uma forma generosa pelo SUS. O exemplo de Rondônia, eu trabalho no comitê para controle de Zika do governo do estado, nós temos 80 exames de sorologia para Zika por mês para a população. E a gente direciona isso, obviamente, para gestantes. Então, seguramente, esses dados são subnotificados. Então, cenário 2, reemergência e introdução de doenças novas. Até 2014, antes da vinda dos capacetes azuis, do Haiti e da Copa do Mundo, ninguém nunca ouviu falar, nos seus infectologistas de plantão, de chikungunya e Zika. Zika, por exemplo, existe, identificado em 1947 em Uganda, quer dizer, não é novo. Obrigado. A Rondônia não tem essas tecnologias. Então, essas duas doenças aqui, elas entraram no nosso repertório nos últimos 4, 5 anos aí. Então, cenário 2, cenário 1, doenças crônicas não transmissíveis com maior prevalência, as doenças novas ou reemergentes, tá? A febre amarela, que causou uma dor de cabeça muito grande aqui no nosso estado, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, com 1.127 casos e 300 óbitos de julho de 2017 a abril desse ano, que foi a última informação que eu consegui levantar. Também é inusitado e é um paradoxo, porque nós não temos casos de febre amarela em Rondônia, porque está no PNI, no Programa Nacional de Imunização, a criança recebe a vacina obrigatoriamente, enquanto que as áreas indênes isso não ocorre. Então, lá essa doença não existe. Então, cenário também 3, reemergência de doenças. Doença de Chagas oral. Nós temos 1.000 casos na região norte, nesse período aqui de 10 anos, e essa transmissão se concentra na área de produção, ao entorno de Belém, de açaí. Então, a transmissão se dá por via oral, e a transmissão por via oral ela é muito mais virulenta, porque a quantidade de parasitos apresentados ao organismo é maior, e a forma de apresentação também torna essa doença mais virulenta, a letalidade é maior. E é um problema muito grande, porque o controle é muito difícil. Na revoada, o reduvídeo, ele procura fonte luminosa e ele acaba caindo dentro da alimentação, dentro da trituração dos sucos de açaí, de outros alimentos, e você acaba ingerindo esse artrópodo com os parasitos dentro. Cenário 4, outro cenário, gripe. A gente está tendo uma epidemia de gripe, a gente tem 3 vezes mais mortes esse ano em relação ao ano anterior. A fonte é saudeabril.com.br. E o
que me leva a refletir sobre essa ocorrência de casos? É lógico que a gripe mata, nos extremos de idade, pessoas com comorbidade, todo mundo sabe do potencial letal. Mas esse aumento dos casos e aumento da letalidade seguramente tem relação com a baixa cobertura vacinal. Tem várias vertentes para explicar isso, desde culturas que pregam a não vacinação, a ineficiência do sistema na cobertura vacinal, e eu acho que tem um terceiro problema, que é o mais grave de todos. Há um descrédito da população em relação ao governo como um todo, os administradores desse país. E eles acabam não valorizando essa vacina, e acho que isso não tem importância em função dos exemplos que têm sido dados pela administração, pelos nossos administradores. O SF, Estratégia Saúde da Família, em Rondônia, eu supervisiono 3 municípios, 10 médicos, ela é muito deficiente, tá? É muito deficiente. Não culpo os profissionais, mas as condições de trabalho desses profissionais, elas são péssimas, quando existentes. Não há transporte para as visitas em área rural, não há equipamentos básicos nos consultórios, não há educação continuada. Tá? Então, a gente perde uma chance de um programa interessante de vingar, e graças a isso você acaba não tendo pré-natal, não tem vacinação, enfim, outros. Caso de malária. Puxa, quanto tempo que eu não vi a malária? Eu fui para Rondônia por conta da malária. Quando eu fui para Rondônia, ocorriam no Brasil 650 mil casos de malária por ano, em Rondônia 350 mil, por isso que eu fui para Rondônia. E há muito tempo que eu não via malária, sinceramente. Estando lá e atendendo, a gente tem 10 ambulatórios e a gente faz o atendimento nesses 10 ambulatórios. Malária ela acaba entrando muito no nosso raciocínio clínico. Até que um filho meu teve malária, né? E a gente tem observado o aumento de malária, principalmente no estado do Amazonas. Eu estive lá recentemente com o professor Belfort, se ele lembrar dos garimpos de rio, tudo isso leva a uma desestruturação social, populações clandestinas que acabam não sendo abraçados pelo sistema de saúde, e você acaba tendo malária, que é fruto dessa situação, e fruto, obviamente, do plasmódio e do anofelino. E você está tendo problema no Acre também, com o abandono da piscicultura. Teve um programa intensivo de criação de peixes no Acre, principalmente em Cruzeiro do Sul, no extremo ocidental, e esses antigos tanques de peixes viraram criadouros de mosquitos. Você está tendo uma epidemia de malária lá. Você tem um aumento de 50% dos casos, aqui, 50% de casos do ano passado para cá. Sarampo. Né? Então, sarampo também é outra reemergente. A última vez que eu vi um sarampo foi na residência médica. E o nosso dilema, nosso treino era diferenciar sarampo de rubéola na sua fase inicial, lógico, porque elas são bastante distintas na evolução, mas era o desafio, tá? Eu nunca mais vi sarampo. Agora teve um caso em Rondônia, mas é importado de Manaus. E agora você passa a ter 5 óbitos por sarampo, 5 mil casos de investigação e 1.000 casos. Tudo bem, tem a ver com migração, tem a ver com a instabilidade do país vizinho, etc. e tal, que entram pessoas com a doença, mas mostra que a gente está com a cobertura furada, você não teria sarampo, né? Então, volto àquela discussão da falta de estrutura do SF, do crédito da população com seus dirigentes e dessa cultura anti-vacina. Leishmaniose visceral. Eu estava vendo esse gráfico aqui, no ano que eu me formei aqui, né? Eu tinha 2.500 casos. Calazar, na nossa época, né, Edu? Era coisa do Vale do Jequitinhonha. Era Minas Gerais e Bahia, praticamente. Então, quando tinha veio do Vale do Jequitinhonha, a gente já pensava em Calazar, numa doença consumptiva, com os comemorativos dela. E hoje a gente alcança patamares de 3.000, 30 anos depois, praticamente, que eu me formei, né? E já aproveito para anunciar em primeira mão, recebi um
no zap aqui da Vigilância Epidemiológica de Rondônia, já a notificação de 5 cães com leishmaniose visceral na região central do estado, e tem um artigo científico a ser publicado que também identifica um pitbull que vive em casa, que ia para o sítio, também com leishmaniose visceral. Quer dizer, ela volta à tona outra vez depois de uma doença que para mim é histórica. Eu só tenho visto casos de leishmaniose visceral no hospital de referência de Porto Velho, mas são casos alóctones. O único contato que eu tenho autóctone, a gente ainda não tem nenhum caso. Acho que é uma questão de tempo. Fugindo um pouco da nossa esfera de atuação, onde a gente pode intervir com mais eficiência, né, os profissionais de saúde, a gente tem a questão da violência, né? Isso não é novidade para ninguém, e a gente vê todo dia, infelizmente, você abre o jornal, feminicídio, enfim, uma violência muito grande. A gente tem mais de 500 mil de pessoas assassinadas em uma década. Isso é equivalente à população de Porto Velho, é como se tivessem matado a população inteira de Porto Velho. Tá? A gente tem uma taxa de homicídio 30 vezes maior do que na Europa. Morre-se mais no Brasil por esses homicídios do que nas guerras civis, proporcionalmente. Tá? Então, é outra coisa que foge. O médico entra aí no fim da linha, entra na emergência, né? No atendimento de emergência. É difícil ele prevenir isso, sem dúvida alguma, é fruto de um arcabouço socioeconômico viciado e desestruturado. Isso aqui é um mapinha mostrando os pontos alaranjados, são os pontos onde houve o incremento da violência, qualquer tipo dela, entre 2006 e 2000. O homicídio, tá? Não estou tirando os acidentes de trânsito, tá? Que é outro problema à parte, tá? Então, felizmente, São Paulo aqui ele tem uma redução, ó. Isso eu vejo com alegria, tá? E Rondônia cresceu só um pouquinho também. Mas você tem áreas aqui do Centro-Oeste com aumento de 120%, Nordeste, tá, 250%, Rio Grande do Norte. Mortalidade. Mortalidade sempre foi a nossa joia rara, né? A gente prestigiar a queda de mortalidade infantil. De fato, ela caiu de 80 para cá, ela caiu 1980 para cá, ela caiu 88%. Tá? Isso não se deve a saneamento, o saneamento continua o mesmo ou pior. Não se deve à melhora das condições de educação da mãe, que também se progrediu muito pouco nessa esfera. Isso se deve à vacinação, sem dúvida alguma. Isso é um fenômeno mundial, e a gente observa mais ou menos o mesmo padrão, mesmo no continente africano, mesmo no subsaara africano. Então, a gente observa esse padrão de diminuição, mas a Abrinq soltou uma nota mostrando essa oscilação e um incremento de 5% entre 2015 e 2016. Pode ser uma variação só estatística, mas, enfim, estacionou, e isso também remete a gente à questão da imunização, tá? Que seria o que está influenciando mais essa queda na situação. Paralelamente a tudo isso, a gente observa na mídia fatos tristes como esse, por exemplo, 145 UPAs construídas e não sendo utilizadas pelo governo. Tá? Isso muito recentemente era um padrão em Porto Velho, sejam obras caras, investimentos de infraestrutura e vazias sem funcionamento e sendo sucateadas, e o Brasil com esse panorama triste que eu apresentei. Redução de número de vagas para câncer, que é uma das DCNTs. Tá? Então, você tem uma redução no triste exemplo da situação do nosso estado irmão do Rio de Janeiro, aqui, com todos os demandos que a gente tem visto ocorrendo por lá. Tá? Os nossos responsáveis maiores nas várias esferas federais, de justiça, legislativo, executivo, com discursos vazios e que lembram a locupletação. Esse senhor justifica que eles conseguiram devolver 1 bilhão do dinheiro da Petrobras, e com isso ele justifica um aumento da classe dele em torno de 16%. Ele não fez mais que a obrigação dele. Tá? E, aliás, ele fez muito pouco nisso tudo. Isso aqui é emblemático, isso é uma nota, mas para dizer como está tão vulgarizado essa questão da violência e do nosso moral. Tá? Isso aqui é o campeão de matemática
Olimpíada Internacional de Matemática no Rio de Janeiro, né? O Kaushal Birkar, ele é do Irã, é de uma família muito pobre e tudo, e ele foi um dos 3 premiados, e ele teve essa medalhinha aqui, roubada em pleno evento, à luz do dia, num evento internacional, mostrando que está mesmo esse país está avacalhado. Com isso, eu apresento um profissional de saúde que o Brasil tem que ter nesse momento. Ele tem que ter essa sensação, se ele for um profissional consequente e que pensa criticamente no país dele, que quer melhorar. Ele é um profissional triste, ninguém fica contente com essas notícias, ele fica indignado, porque ele trabalha, né? Ele recebe às vezes bem, recebe mal, mas ele está fazendo o trabalho dele e vê o país afundando. E ele tem que ser crítico, ele tem que ver isso, tem um motivo, tem um porquê. Nesse sentido, para finalizar essa breve apresentação, eu aponto, na minha modesta opinião, isso é uma opinião particular minha, de como é que seria esse profissional para enfrentar esses tempos de hoje, né? Tem que ser um profissional resiliente, aquele profissional que se vê em dificuldades, vê num ambiente desfavorável, num ambiente ruim, ele não desanima e ele procura uma alternativa, uma saída para sair dessa crise, dessa situação ruim. Um profissional cidadão comprometido com a sociedade, com melhorar na esfera dele esse nosso país. Tá? É aquele que sai da mesa do consultório, do ambulatório, do local de atendimento, né, porque são profissionais de saúde que eu estou falando, e ausculta os problemas da população. Eu posso dar um exemplo muito simples, isso não quer dizer que sejamos o médico ideal ou o profissional de saúde ideal. Lá na cidadezinha de Montenegro, existia uma fila de 3 anos para se passar no oftalmologista. Tá? E com a ajuda da Unifesp, a gente conseguiu reduzir para 45 dias. E hoje não há mais fila, há uma fila pequena para os procedimentos cirúrgicos que nós não conseguimos fazer lá. Mas toda a parte de diagnóstico e de clínica, a gente faz com o apoio da Unifesp lá reduzindo. Isso mostra criatividade, mostra tecnologia, né, que foi apresentado aqui já anteriormente. A gente faz isso com o uso basicamente de alguns aparelhos e um retinógrafo digital, e o colega aqui, especialista, ele nos dá o diagnóstico e orientação por telemedicina, teleoftalmologia, como queiram. Através da relação de pesquisa aplicada nessas áreas, muitas vezes a gente vai à população e a gente tem traçado o perfil da nossa população em função disso, do envelhecimento, mais especificamente, a gente mudou o padrão de atendimento do ICB5 USP, da unidade da USP, que começou como um ambulatório de infectologia, basicamente, há 20 anos atrás, e hoje a gente tem um ambulatório de geriatria, saúde da mulher, saúde da criança, porque mudou esse perfil também. Então, é um pensador crítico da situação e que consegue se amoldar a ela e, dentro da sua esfera, tentar fazer o melhor. Bom, basicamente é isso que eu tinha a dizer. Isso quer dizer que eu estou muito triste, muito desiludido, tá? E eu tento fazer a minha parte, e se todos nós fazermos a nossa como cidadãos, com certeza, em algumas gerações, esse país consegue ressuscitar. Tá? Muito obrigado. Sim. Bom dia. Eu queria primeiro agradecer o convite por estar aqui, uma manhã de muito aprendizado, de dualidades, de realidade, é impressionante o que nós vimos hoje pela manhã. Queria dizer que, cumprimentar a comissão organizadora, particularmente a professora Emília, dizer que eu acho que deve ter o dedo do professor Rubens, que nós estamos tratando aqui de febre amarela, sarampo, vacinação e inteligência artificial, estado da arte. Essa distância imensa, né, permeada aí pelo médico, pelo profissional de saúde, e que médico se espera, que performance se espera desse médico, que habilidades esse médico deve ter, que conhecimento, que habilidade, que atitude esse sujeito tem que ter para estar enfrentando essa realidade dura que precisa de toda essa coragem, esse engajamento profissional, essa determinação social de estar lá, com também
você enfrentar um mundo que cada vez mais é um tsunami tecnológico que muda a cada segundo. O que nós vimos pela manhã hoje é realmente estimulante, extremamente interessante toda essa questão da inteligência artificial. Então, que médico nós queremos? Como gestor, qual é esse médico? Um médico que tenha habilidade técnica, é evidente, isso é pressuposto para ser qualificado como médico. E, a par disso, nós estamos abrindo escola em qualquer fundo de quintal, sem nenhuma organização, sem nenhum suporte técnico, sem hospital. É um médico que foi treinado a vida toda para tomar decisão sozinho e que agora tem que conviver em equipe. Tem uma equipe multiprofissional. Esse médico sai da escola médica sem nenhuma noção de gestão, por exemplo. São atributos que devem ser importantes para enfrentar tudo isso. Será que ele precisa ser um expert em informática? Ou ele deve saber aproveitar toda essa evolução tecnológica para se lastrear tecnicamente e aí sim desenvolver outras aptidões, empatia, humanismo, cidadania, engajamento social, etc. Então, é nesse sentido que eu acho que essa mesa ela é muito rica, que traz aqui pessoas com diversas experiências, as maiores lideranças médicas e da saúde no país, indivíduos que já ocuparam postos importantes na República e que têm uma influência importante dentro da sociedade brasileira, hoje tão sofrida, derretendo aí do ponto de vista econômico, social, ético, moral, mas que tem aqui um lastro, tem aqui pessoas que seguramente serão um suporte para que a gente retome o desenvolvimento social, que a gente retome a normalidade do país, e particularmente na saúde. Então, eu convido o professor Davi Uip, médico, professor universitário, renome internacional aí com seus trabalhos sobre AIDS, e, recentemente, secretário estadual de saúde, com uma brilhante passagem pela secretaria. Obrigado, professor. Muito bom dia, prazer imenso estar aqui. Eu estava vendo a mesa, aí eu vi os meus amigos, o Rubinho, o Edu Bala, a professora Emília, e eu trocaria, ou continuaria essa conversa no almoço, no jantar, de tão amigos que nós somos e há tanto tempo. Então, realmente, é um prazer e uma honra estar aqui. E quando eu vi o tema, e eu fiquei pensando, eu falei, bom, o que eu vou falar? E eu resolvi fazer algo que é um pouco contar a minha história. Só que eu vou contar, Rubinho, de trás para frente, o que me aconteceu nessa madrugada e dessa madrugada para trás. Primeiro que nós estamos ficando... Agora eu descobri, viu, Cláudio, que... Eu descobri que... É que apareceu luz, pode ser abrir a porta da geladeira, eu acho que é fotógrafo, eu já... Você vai ter uma doença, o Cláudio cuida do olho e do outro. Mas você vai... A idade vem vindo, e eu descobri agora que mudou a definição. O idoso é acima de 80 anos, nós somos maduros, né? Mas, de qualquer forma, você dorme menos. E eu durmo normalmente às 2 e acordo às 6. Então, hoje eu acordei às 6, as primeiras dificuldades, Rubens. De que jeito que eu vou levantar da cama? Você tem que virar do lado, dói as costas, depois você senta, come uma bolacha para não ficar tonto, aí você levanta. Então, tem todo esse processo, mas aí eu falei, estou pronto para ir para a mesa. Chego aqui, assisto uma parte da mesa anterior e me senti dinossauro 2. O dinossauro 1 foi para levantar da cama. E o dinossauro 2 vê como as coisas avançam. Mas eu acho que é muito interessante. E por conta disso, especialmente, o indivíduo que tem posto de liderança, de gestão, de alguma forma, ele tem que estar up-to-date a tudo isso a despeito da dor nas costas. Não é? Então, é muito curioso, porque eu prestei vestibular em 1969. E o primeiro vestibular que eu prestei foi na Faculdade de Medicina do ABC, que, aliás, eu acabo de descobrir que nós somos a maioria aqui. Não é? Vários de nós formados no ABC. E eu passei
e fiquei na segunda lista. Eu era número 117 de 80 vagas. E fui chamado logo a seguir e fui enganado. Me mostraram uma faculdade espetacular, num sítio maravilhoso. E, na verdade, aquilo era a faculdade de filosofia, de psicologia. A de medicina era um barracão escondido. E era um barracão que você tinha histologia, patologia, porque as aulas de clínica eram dadas no prédio da filosofia. E não tinha hospital, não tinha coisa nenhuma. Mas eu comecei a fazer medicina em 1970, na faculdade, e me formei em 75. Quero dizer que eu praticamente abandonei o vestibular a partir do momento que eu entrei no ABC, porque eu falei, achei o sítio dos meus sonhos, né? E assim foi. E daí é uma coisa muito curiosa, como é que você... a vida te leva a algumas decisões, e eu percebo hoje que, na verdade, eu segui 3 carreiras. É muito interessante. Eu me formei em 75 e não havia possibilidade de continuar no ABC, porque não tinha residência. Então, eu fui obrigado a prestar exames de residência em outros locais. E entrei no Hospital das Clínicas, e durante 3 anos eu fiz residência no Hospital das Clínicas. Os 2 primeiros como residente e o terceiro como preceptor. O fato de ter escolhido a preceptoria, na verdade, o professor Vicente Amato Neto me impôs, com isto ele não possibilitou que eu ingressasse na pós-graduação. Ele falou, não dá para ser preceptor e começar a pós. Daí teve o segundo titular, o Edu Bala conhece bem essa história, que é o Veronese. Então tinha o time do Veronese e o time do Amato. O Amato punha a placa, Vicente Amato Neto, o Veronese punha acima, até que os 2 chegassem no teto. Então, o Veronese, ele não abriu a pós-graduação por muitos anos. E para entrar na pós-graduação, eu tive que fazer um concurso com mais 40 pretendentes para entrar na pós-graduação. Então, mas, de qualquer forma, eu fui e fiz mestrado, doutorado, livre docência. Em 2001, eu concorri para titular no ABC em medicina de urgência, porque o titular de mim não permitiu que eu voltasse na MI. Mas em 2011 eu fiz o concurso de titular em medicina de urgência. Em 2011 eu fui para a minha área, para a infectologia. Sou titular de infectologia desde 2011. E agora, em 2018, eu me tornei diretor da faculdade do ABC. E, na sequência, eu vou ser reitor, porque a faculdade está se transformando no centro universitário. Então, aí está uma cadeira acadêmica, uma cadeira acadêmica que eu entendo completa, em cima de publicações, extensão. E, no meio disso, eu fiz 2 coisas que eu acho que muito motivadoras. A primeira, como aluno, eu fui subcoordenador do projeto Rondon, e, naquele momento, a faculdade do ABC atuava no Vale do Jequitinhonha. Eu já era meio encrenqueiro e politizado, e fiz tanto que a disciplina do Vale do Jequitinhonha entrou como programa obrigatório da graduação do ABC. Então, todo aluno de 5º ano era obrigado a passar um mês no Vale do Jequitinhonha. Quase me mataram, mas eu acho que é uma experiência inesquecível. Quando eu fui para a USP tinha um campus avançado em Marabá. Então, nós também trabalhamos por muito tempo em Marabá. Mas aí tem uma carreira de um livre docente, como todos vocês, uma carreira acadêmica. E quando eu me formei, e o Cláudio provavelmente teve as dificuldades, e todos nós, tinha um problema. Você tinha que ganhar dinheiro. E como se ganhava dinheiro? Ganhar dinheiro do jeito certo. Então, a despeito da vida acadêmica, eu comecei a dar plantão num hospital de psiquiatria. Eu dava plantão de clínica no hospital de psiquiatria. E das irmãs, daqui a pouquinho, era bem longe. Eu sei que um dia eu virei noivo, e a minha noiva, que hoje é minha mulher, depois de 40 anos casada, ela falou, não estou gostando dessa tua história aí de dar plantão de clínica para mim, tem algum truque? Eu falei, vai comigo. Infelizmente, naquela noite, o quarto do plantonista era do lado do velório. Morreram 2 pacientes. Então, nunca mais ela voltou no hospital psiquiátrico. Foi uma coisa emblemática para nós. Mas eu fazia isso e, ao mesmo tempo, eu comecei a trabalhar numa clínica de convênios, a Clínica Oswaldo Cruz, que era uma boa clínica. Eu comecei passando visitas, eu passava visita no pronto-socorro às 5h30 da manhã, para depois, às 8h, eu entrar como residente no Hospital das Clínicas.
E eu fui progredindo e virei diretor clínico dessa clínica de convênios. É muito curioso que isto é um insight para a minha clínica privada. Os pacientes que eu fui adquirindo ao longo desse meu trajeto, como cheguei a diretor clínico dessa clínica, foram a base para o meu consultório particular. Então, a carreira em paralelo, eu fiz uma clínica privada, que hoje é uma clínica grande. Nós somos vários infectologistas, a doutora Ana Lúcia, livre-docente, a doutora Tânia fazendo livre-docência, o pessoal que caminhou em paralelo comigo na minha vida privada como médico clínico, médico infectologista, cuidando de doentes. E o terceiro foi acontecendo na minha vida, minha terceira carreira. Eu fui diretor de serviço, o Eduardo também foi no Hospital das Clínicas, na infectologia. Na sequência, nós inventamos a Casa da AIDS. Eu dirigi a Casa da AIDS por 8 anos. Acharam que eu tinha alguma aptidão para gestão. Eu fui convidado, eu já trabalhava como infectologista do INCOR, mas eu fui convidado a ser diretor executivo do INCOR. E uma coisa muito curiosa, isso me incomodava muito. Fazer docência e ser visto como um gestor. Me incomodava. Eu falava, como é que é isso, né? E não só me incomodava, porque eu também era muito criticado por conta de não entender direito essa história. Bom, 5 anos, e no último, eu tive que assumir, além da diretoria executiva do INCOR, eu tive que assumir a presidência da Fundação Zerbini, que era a fundação de apoio ao INCOR. Eu assumi por uma decisão do então governador José Serra, e no meu primeiro dia, como presidente, continuava diretor executivo, me contaram que a dívida da fundação era de 200 milhões. Na verdade, não eram 200 milhões, eram 400 milhões, que acabou de ser paga em setembro de 2017. Então, foi todo um processo de recuperação de uma fundação que apoiava um instituto ligado ao Hospital das Clínicas. Do ponto de vista objetivo, o INCOR estava quebrado, a fundação quebrada e, consequentemente, o Hospital das Clínicas. Então, foi uma loucura isso tudo. Fiquei 5 anos, 4 só como diretor executivo e o 5º juntando os 2 cargos. Daí o saudoso secretário Barradas me convidou para ser diretor do Emílio Ribas. Então, eu fiquei como diretor do Emílio Ribas durante 5 anos. O Emílio Ribas estava absolutamente sucateado, acabado. E um hospital muito curioso, porque logo que eu entrei lá, e o pessoal do Emílio Ribas me vendo de uma forma torta, falei, esse cara veio aqui para levar o Hospital Emílio Ribas para juntar com o Hospital das Clínicas, e era verdade. O plano era um plano muito interessante de transformar 2 serviços num grande serviço. Mas não é aquilo que aconteceu depois. O Hospital das Clínicas não pretendia ter um par e crescer junto. O Hospital das Clínicas pretendia abocanhar o Emílio Ribas. E quando eu percebi isso, eu me postei absolutamente contrário e realmente eu não deixei que isso acontecesse. Mas foi uma grande motivação e nessa história toda conseguiu-se uma liberação de uma enorme verba, graças ao professor Giovannicelli, que foi muito sensível, e hoje Emílio Ribas está no processo de reforma de 200 milhões de reais. Então, o Emílio Ribas vai ficar um hospital de ponta mundial, e já está ficando. Mas, de novo, como uma função executiva. E daí, na sequência, o professor Giovanni saiu de secretário de Estado, e eu me tornei secretário de Estado, e fiquei como secretário de Estado até 16 de abril desse ano, 4 anos e 7 meses. Fazendo uma retrospectiva, até como base para o pessoal jovem, como é que eu me vejo? Um absoluto débil mental. Não é? Quer dizer, isso é coisa insana, você ter percorrido essas carreiras, mas a mais insana foi ter me tornado secretário de Estado. Nasci, Cláudia, o Medina acompanhou bem, vocês não têm ideia da complexidade que é o cargo de secretário de Estado. Em grossos números, é uma secretaria com 160 mil funcionários, um orçamento de 23 bilhões, a população do Estado é de 45 milhões, 645 municípios, e que não toma conta do Estado de São Paulo, toma conta do Brasil. Na verdade, a média e alta complexidade
ela é feita no estado de São Paulo. Infelizmente, os nossos estados vizinhos estão em situações falimentares. O Rio de Janeiro quebrado, Minas Gerais quebrada, a principal dívida de Minas Gerais é de saúde. Então, tanto aqui na Unifesp, onde vocês forem, é só vir de manhã cedinho, ou durante o dia também, vocês vão ver as ambulâncias do Brasil. Vem ambulância de todo quanto é lado. Então, é o que eu falo hoje, eu até brincava, eu não era secretário da Saúde do Brasil, de São Paulo, eu era secretário de Saúde do Brasil. E sabe o que é pior? É assim mesmo. E não pode ser diferente. Porque a escala continuará nos obrigando a ser a referência do país. Pode melhorar. Por que eu estou dizendo isso? O Brasil tem 5.570 municípios, 80% com menos de 30 mil habitantes. É que o Aranha estava falando. Não tem escala. Um município com menos de 30 mil habitantes, nem hospital pode ter. Muito menos maternidade. Você vai fazer uma maternidade numa cidade de 5 mil habitantes, você vai fazer um parto por mês. E quem faz menos, faz pior. Então, vamos abrir o serviço de cirurgia cardiovascular perinatal e Tocantins. Não vai abrir. Não tem como. Vai fazer uma cirurgia por ano. Então, veja bem, esse é um problema seríssimo, seríssimo do ponto de entender gestão, entender como esse país funciona. Quais são os 4 grandes problemas da saúde do Brasil hoje? Primeiro é financiamento. O sistema é subfinanciado. Tá? Custa muito mais do que nós recebemos. O exemplo típico é do Hospital São Paulo. O que o Hospital São Paulo passou, e eu acompanhei isso para e passo, e uma situação dramática para um secretário de Estado, porque eu tenho que convencer o governador que, na cabeça dele, o Hospital São Paulo é federal e não é bem assim, é uma outra história, que está subfinanciado e atua como grande competência. E você imobiliza o Hospital São Paulo, você imobiliza a Santa Casa de São Paulo, quer dizer, são 4 hospitais estratégicos, São Paulo, Santa Casa, Santa Marcelina e Hospital das Clínicas. Você imobiliza 2 de 4, é o que está acontecendo, o que nós estamos vendo, não tem como. Então, uma absoluta falta de sensibilidade e tato em termos de financiamento. Bom, convence o governador, nós passamos 51 milhões por ano no Hospital São Paulo, e o governador me fala, Davi, você querendo resolver os problemas do Ministério da Saúde. Ele tem razão. Tá? O Estado de São Paulo tem hoje, até o final do ano, vai ter 102 hospitais estaduais. Vocês têm ideia de quantos hospitais estaduais tem o Rio Grande do Sul? Dá um chute aí. Tem, Cláudio? Quantos hospitais estaduais tem o Rio Grande do Sul? 2. E o Rio de Janeiro, nenhum. Nós temos 100. Então, quer dizer, o custeio é muito difícil. Fazer um hospital inaugural é bacana, o custeio é difícil. Mas o primeiro problema é o subfinanciamento. O segundo é qualidade de gestão. Eu incluo qualidade de gestão logística. Então, faz gestão aqui no estado de São Paulo. 80% dos municípios de São Paulo têm menos de 20 mil habitantes. Como é que você faz? Aí você vai ver as Santas Casas. Você vai fechar a Santa Casa em São Paulo, ou no estado de São Paulo, você não consegue. Então, a qualidade de gestão ela é complicadíssima, especialmente com o que nós estamos vendo. De um lado, a miséria, as dificuldades de manter o hospital aberto, e de outro, a tecnologia avançando de um ponto que, obviamente, o gestor público não pode se dar o direito de não entender que isso é o futuro. Então, gestão. Terceiro é desperdício, que eu divido em 2, o desperdício ativo e o desperdício passivo. O ativo é roubo. Desperdício ativo são as máfias das próteses, das órteses, as quadrilhas que roubam medicamentos. É roubo. Tá? E tem o desperdício, que é a nossa cultura. Pedir exame, modelo hospitalocêntrico, que é um absurdo, desperdício. A OMS estima hoje que esse desperdício está em torno de 20% a 40%. Então, vai fazer conta. Né? Cada 100, 40 no lixo. Como é que faz? Isso é cultural. E o quarto e atual problema, que é muito moderno, é a judicialização. A judicialização custou para os cofres
do Tesouro Nacional para o Ministério da Saúde 7 bilhões de reais em 2017, num orçamento de 131 bilhões. Então, e a judicialização, entendam como 3 fases. Tem a judicialização absolutamente pertinente, que é direito do cidadão. Então, nós aqui, infectologistas, anunciamos a cura da hepatite C. E é disso que nós estamos falando hoje, nós curamos a hepatite C. Aí o Ministério faz um protocolo inclusivo que só vai dar medicamento para quem tem fibrose 3 e 4. Arnaldo, como é que você faz com os teus doentes? O indivíduo tem direito de ir buscar aquilo que ele entende que é certo para ele. Tem a judicialização, que eu chamo de excentricidades. Não é possível que eu tenha sido ameaçado de ser preso por não fazer um transplante de coração em 48 horas. Eu falei para o juiz, é maior moleza. Eu vou escolher um doador compatível com o receptor, mato o cara, mas com peso bacana, porque tem que caber. Mas isso é absolutamente verdadeiro. Aconteceu. A outra é que eu fui intimado a dizer por que eu não estava dando ciclosporina para um cachorro, que no processo era tido como alguém da família. Vocês pensam que é fácil? Eu sou cachorreiro, adoro cachorro. Mas se eu vou a público e falo que não é para dar remédio para o cachorro, me matam. Eu caio do cargo. Eu tive que dizer, olha, eu adoro cachorro. É verdade, eu tenho um monte de cachorros. Minha filha é veterinária, mas eu pago a conta do meu cachorro. Não dá para o Estado pagar a conta de cachorro. E a terceira é a judicialização que gera o roubo. Todo um processo envolvendo advogados, médicos, e tudo isso é feito, tramado, e culmina com medicamentos que depois são vendidos. Então, e o grande problema que eu entendo do SUS é o acesso, é a referência contra a referência. Quem é atendido no SUS é muito bem atendido e gosta muito. Os nossos índices de satisfação dos pacientes, nos nossos AMEs, os ambulatórios de especialidades mais, que faz inclusive procedimento, e o Nassim conhece isso mais do que todos nós, está acima de 96%. Está competindo com o poupa-tempo. Os nossos hospitais têm grande competência. Agora, precisa dos quesitos que eu antecipei. Bom, depois disso, o que eu acho? Como é que nós temos que lidar? O que nós vamos falar para os nossos jovens? Eu sou um cara otimista. E eu continuo acreditando que é possível. Primeira coisa, nós temos que nos engajar. Eu acho que nenhum de nós pode se excluir da responsabilidade da participação. Escolha a ideologia que quiser, o partido que quiser, mas nós temos que participar. Não dá mais para ter um processo de ficar sentado olhando as coisas acontecerem. E eu estou muito feliz, porque eu estou vendo minha família, minha mulher envolvida, politicamente engajada, meus 3 filhos discutindo com perfis ideológicos totalmente diferentes, mas se posicionando. E eu acho que é essa coisa que nós precisamos transmitir. Primeiro, tirando um pouco a profissão de médico, para os nossos próximos, que é possível. Segundo, que é possível fazer direito. Em todos os cargos que eu ocupei, e muitos me conhecem muito bem aqui, eu jamais fui permissivo, eu jamais cedi, eu jamais concedi. Esqueçam. Agora eu vou depor na CPI das OS, dia 29, e as pessoas acham que eu estou constrangido. Poucas vezes eu me senti tão entusiasmado. Sabe por quê? Eu vou dizer o que muita gente precisa ouvir. OS é uma coisa séria. OS é um avanço. O meu partido, eu sou um indivíduo de partido, eu sou do PSDB, o meu partido muitas vezes tem vergonha de defender o que fez certo. OS é um avanço. Não tem como comparar a administração direta com a organização social, pelos critérios que vocês quiserem. Economicidade, entrada e saída de paciente, utilização de aparelhos, sala cirúrgica, o que quiser. Não é culpa da direta. A direta está amarrada em leis retrógradas que não tem como. Ou você muda ou muda. Então, eu vou lá e vou dizer um monte de coisas. Vou dizer por quê da CPI,
como o Estado é sério, como as OS são sérias. Tem problemas, todo mundo tem problema, em qualquer sistema tem problemas. Não é? Nas autarquias tem problema, na administração direta, tudo tem problema. Agora, você pode melhorar. Agora, não desdizer um sistema que atende 47 milhões de pessoas. A saúde suplementar atende 47 milhões de pessoas. Você não pode excluir da discussão 47 milhões que são atendidas pela saúde suplementar e uma parte dessas pelas OS. Bom, finalizando, eu saí lá na faculdade calmo e aí o governador chama a mim, Cláudio Rotenberg e outros, para fazer o plano de governo, o programa de governo para o candidato Geraldo Alckmin. Tá? Então, é complicado, porque você tem que fazer um programa em cima de uma história antiga, mas você tem que mostrar o teu compromisso com o futuro, em cima de padrões éticos indiscutíveis. Então, nós estamos fazendo o programa e esse é o desenho. Quer dizer, o que deu certo, e muitas coisas deram certo no Estado de São Paulo. Eu fico vendo os debates. O debate de anteontem eu me irritei de uma... Eu não sabia se eu estava jogando pôquer, tá? Eu parei para ver, quase joguei a televisão, porque eu nunca vi. Ninguém consegue defender a saúde. Ninguém fala da saúde com a propriedade. A saúde de São Paulo não é que ela é boa, ela é muito boa. Ela é espetacular. Medina fala dos transplantes, dos avanços, então tem que ter coragem. Mas o que eu queria deixar como mensagem final, especialmente para os mais jovens, que é a grande maioria daqui, é otimismo. Eu acho que é possível. Eu acho que o Brasil ele pode dar certo. Tem parâmetros que são de fórum próprio. Não é? Eu sou filho de imigrantes e lutei muito, como meus pais, pelo dia a dia. Nada me caiu do céu. Tudo foi muito lutado para conseguir, foi uma briga do dia a dia. Mas eu acho que a disposição do nosso profissional da área de saúde. Eu entendo que hoje, qualquer indivíduo que se forme tem que saber gestão. Se não souber gestão, não toca a cozinha da casa dele. Mas, de qualquer forma, as pessoas têm que ter aquilo que elas querem ou aquilo que elas desejam. Agora, os preceitos são os mesmos. Correção, postura, ética, mas fundamentalmente otimismo. Muito obrigado. Eu não vou deixar o Nassim me apresentar ninguém mais, porque ele faz uma palestra antes. Eu vou apresentar o Cláudio Rotenberg, talvez uma das maiores lideranças que a escola já formou. E quem olha para o Cláudio entende bem como que ele o que ele representa na sociedade hoje. Ele trabalha o tempo inteiro. Toda vez que você encontra com ele está trabalhando, como uma maioria das pessoas que estão aqui trabalham o tempo inteiro. E agora ele trouxe o Gustavo, o filho dele, para aprender a trabalhar também. Bom dia a todos e a todas. Quero dizer, primeiro, prazer de estar com vocês. E, particularmente, Medina, quando você fala trabalhar, não era eu que estava aqui ainda terceiro ou quarto anista, e tinha um médico que passava visita 1 da manhã, 2 da manhã. Então, se aprendi a trabalhar, foi muito com você. Não preciso dizer da alegria de estar com pessoas aqui. Aliás, todos amigos. Luiz Marcelo não sabe, mas sou paciente do irmão dele. E tenho uma enorme admiração pelo seu pai e por aquilo que você apresentou, a partir de agora também por você. E o orgulho que eu tenho, e fico feliz, primeira vez que meu filho vem aqui, sentado ao lado de uma pessoa que certamente é uma das pessoas que mais espírito público tem, que é o Rubens Belfort, um intelectual da área da saúde, um homem envolvido com as causas públicas, que abriu, aliás, espaço importante até na sua clínica privada, em favor da formação de uma geração de pessoas. Eu me sinto privilegiado de ter acompanhado durante muitos anos e quero expressar minha gratidão, Rubinho, por tudo que você fez pela minha vida. Eu vou contar um pouco a respeito daquilo que eu tenho passado nos últimos tempos e vou falar sobre o cenário daquilo que vocês propõem. Primeiro dizendo que eu acho que essa divisão do público e o privado talvez seja uma divisão, no meu entender, equivocada. Eu acho que a eficiência, a produtividade, os indicadores de qualidade, as medidas de performance, elas têm que existir em todas as áreas. E, aliás, aquilo que eu pude aprender para incorporar, tanto na esfera privada, quando passei, após ter passado por um período relativamente curto como gestor público, e depois, quando também estive como gestor público, foi uma troca de experiências importantes. Eu garanto que a gente pode fazer muito. Concordo quando Davi Wip fala do papel das organizações sociais.
é um papel extremamente positivo. A gente pode, talvez, não sobre o formato das organizações sociais, mas se nós olharmos para aquilo que acontece em experiências internacionais, na Espanha, em Portugal, mesmo nos Estados Unidos, onde a gente tem uma economia de mercado muito forte, na CIMI, 40% da saúde nos Estados Unidos é financiado pelo público. Então, imagina o que representa a maneira de a gente poder sinergizar dos dois lados. Então, o que falar da Holanda, que hoje é a maior referência de saúde da Europa, onde, no fundo, você tinham 16 planos de seguro de saúde que eram concedidos para a população, agora são 12, eles querem diminuir para 8, e os melhores indicadores de saúde da Europa são lá, onde a formação médica também é um objeto de debate importante. Eu vou estar visitando agora em 2 meses. Recomendo que tiver a oportunidade de ver, porque vale a pena. Então, essa visão de a gente divide o público e o privado, eu acho que ela é equivocada, eu acho que a gente tem aqui buscar sinergias e defendo, na verdade, cada vez mais, que o privado leve, lógico, com transparência, com controle social, com controles de maneira geral, mas eu acho que essa inserção mista, ela só pode reproduzir, porque aqui nós estamos para atender uma pessoa só, que é o cidadão. E o sistema ele é único, e, no fundo, ele contempla a existência dos dois sistemas. Na realidade, uma das fontes de inspiração de leitura que eu tenho tido ultimamente é Yuval Harari. Yuval Harari é um historiador que andou, na verdade, fazendo até projeções. Ele esteve em Davos no começo do ano, fez uma apresentação até dramática para alguns, onde dizia que nós estamos produzindo hoje serviços, estamos produzindo produtos industriais, e a gente não está percebendo que, em breve, grande parte da discussão vai ser produção de órgãos, vai ser produção de tecidos. Ou seja, grande parte da pesquisa que se faz é justamente uma pesquisa que é orientada em relação à medicina, é orientada em relação à biologia, e, portanto, talvez grande parte daquilo que a gente vai fazer vão nascer de pessoas que têm formação parecida com a nossa. Então, aqui a importância de nós estamos, talvez, rediscutindo aquilo que nós estamos fazendo. O próprio Harari fala a respeito de 3 grandes revoluções: a revolução cognitiva, a revolução agrícola e a mais recente, a revolução científica, que é aquela que está modificando por completo o contexto do entendimento da sociedade. E, logicamente, que tudo isso caminha em conjunto com os ciclos econômicos sociais. E a gente pode voltar, talvez, para o princípio da Revolução Industrial, onde o vapor, de certa maneira, acabou trazendo uma substituição e um aprimoramento da força muscular, e com isso a gente pôde produzir coisas que a gente não podia produzir. Posteriormente, uma segunda onda, aí, sim, com a inserção da eletricidade e do petróleo, onde você começa a ter uma capacidade de produção de massa e, portanto, escalabilidade. Mais recentemente, o uso eletrônico dos computadores, as comunicações, a internet, caracterizando, portanto, uma verdadeira revolução também industrial de terceira onda, e mais recentemente o que a gente vê é um cenário de convergência, onde nós temos aí talvez a biologia, a física, a química, tudo integrado através de um cenário digital. E o que é o cenário digital? É transformar em números uma série de informações, e esses números começam a se comunicar. E aí justamente nasce toda a questão do database, do analytics, que de certa maneira vai poder alimentar o futuro no contexto da atividade desse profissional médico, eu diria não no futuro, mas eu diria no presente. O Brasil ainda segue como o 10º país mais desigual, tem 67% da população coberta pela atenção primária à saúde. Eu acho que vocês podem falar melhor do que eu da importância do programa de saúde da família. A população, existe 25% da população que é atendida pelo sistema privado. Alguns questionam muito o papel do privado. Imagina se nós não tivéssemos o setor privado, com financiamento, esses pacientes todos dentro do sistema público. Quer dizer, existe uma perspectiva, existem coisas importantes que estão acontecendo, e eu defenderia até mais. Quer dizer, quando falamos de organizações sociais, quando falamos de PPPs, quando falamos de PDPs, esse capital ele está disponível, ele quer entrar, ele quer vir para o país, ele quer aprimorar a qualidade da segurança da assistência. E por que ele não vem? Por insegurança jurídica, por insegurança política e por uma mecânica tributária ruim, ou seja, as reformas que têm que ser feitas. A trabalhista foi feita. Há críticas, eu acho que as críticas sempre existirão, mas o fato é o seguinte, quer dizer, existia necessidade de se aprimorar a relação trabalhista no nosso meio.
E imagino que nem passa pela cabeça da gente imaginar que a gente não tem que rediscutir a questão da reforma da própria Previdência, principalmente no quesito da questão da idade. Quer dizer, não dá para a gente imaginar as pessoas se aposentando com 45, 50 anos, e sem falar a respeito da questão envolvendo as próprias aposentadorias especiais, essas sim, demonstrando uma grande iniquidade. E aí, condições muito características, quer dizer, existem 14 vezes de diferença entre a variação de renda entre os extremos distritais na cidade de São Paulo. Ou seja, o Brasil ele é um país bastante desigual, mas é um país que caminha, logicamente, para o envelhecimento. O Davi Wip gosta muito do governador Alckmin, também gosto, ele que diz, né, que os homens, na verdade, vão viver agora, as mulheres, e os homens vão viver por um período muito maior, os homens ultrapassando os 100 anos, nada a ver, as mulheres não morrendo mais, mas a verdade é que a gente precisa redesenhar toda a mecânica de sustentação. Se a gente não tiver uma visão um pouco mais responsável, que isso custa dinheiro, aí acaba sendo algo extremamente complexo. Aliás, o ex-presidente do Banco Central, hoje candidato à presidência da República, Henrique Meirelles, que sempre diz que a economia é um norte importante. Quer dizer, quando a economia vai bem, a gente tem inclusão, quando a gente tem economia, a gente tem aumento da carga tributária, sem aumentar os tributos, quer dizer, porque a atividade econômica é maior, arrecada mais dinheiro para as diversas áreas, e aí tudo isso que a gente debate hoje a respeito, inclusive da PEC do teto, que eu acho que é algo que é temporário, isso vai ser revogado na medida que o país retome a sua atividade econômica e não gaste mais do que arrecada. Quer dizer, é lógico que não é algo que é para ficar para sempre. Mas, enquanto isso não acontece, existe uma verdadeira irresponsabilidade no sentido da alocação de recursos, e a gente tem que estar, de certa maneira, eu acho que pelo menos preocupado e tentando encontrar alternativas para uma população que está envelhecendo mais e que vai precisar de cuidado. Ainda lidamos com uma tripla carga de doenças, não vou me aprofundar nessas questões, aqui tem pessoas muito mais gabaritadas e preparadas para poder debater esse assunto, mas, logicamente, quer dizer, isso tem um aspecto importante em relação aos custos. E aí, Davi, talvez eu possa contar algumas coisas que têm a ver um pouco com as minhas novas atividades. 52% dos custos de saúde acontecem no âmbito dos hospitais. 4% dos gastos, 4% da população, ela é responsável por 50% dos gastos. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação, e não adianta a gente imaginar, eu não gosto de discutir na CIMI as coisas pautadas pelo dinheiro, mas o financiamento ele é absolutamente imprescindível. Quer dizer, temos um modelo hospitalocêntrico, onde nós temos pacientes internados sem necessidade de internação, temos uma alta complexidade que está misturada com a baixa complexidade, distorcendo por completo os modelos de financiamento, e uma população de alta complexidade que circula e que, na verdade, não é cuidada, ela é tratada. E hoje isso está fazendo com que nós possamos rever, inclusive, os modelos assistenciais. E foi, Davi, a primeira medida que a gente tomou no dia que eu assumi a operadora. Quer dizer, na verdade, eu não sou presidente da operadora, nós temos 3 grupos no grupo empresarial. A operadora são 6 milhões de usuários, nós temos 34 hospitais e temos uma empresa na área de tecnologia que é a Optum. Então, a primeira coisa é o seguinte, não dá para a gente manter um relacionamento com a sociedade nos moldes que vêm ocorrendo. Médico tem que ser respeitado, médico tem que ser bem tratado, tem que ser bem remunerado, glosa tem que desaparecer, mas nós temos que buscar um modelo de gestão que possa aprimorar a qualidade da assistência com segurança e não privilegiando a mecânica remuneratória que nós temos hoje, que é uma mecânica que privilegia o desperdício e não o uso, o abuso e não o uso adequado dos recursos tecnológicos. Criamos os clubes de vida, já são hoje cerca de 80 clubes de vida, onde existe um processo na CIMI de coordenação de cuidado, e a sinistralidade da AMIL, a partir de então, começou a cair, e hoje a gente já tem uma companhia superavitária, isso em praticamente 1 ano e meio de atividade. E eu acredito que a gente pode fazer isso, e isso não é nada que a gente não aprende em medicina pública, não é nada diferente daquilo que a gente aprende aqui na Escola Paulista de Medicina e nos bons centros acadêmicos, que é uma racionalização. Se a gente não faz isso, o que acontece? Incremento tecnológico, variação do custo médico hospitalar em todos os lugares do mundo é pelo menos 2% acima da inflação da economia nominal, por conta do envelhecimento, por conta do incremento tecnológico e por conta principalmente da mecânica remuneratória. Nós somos remunerados pelo uso e não pelo desfecho. E essa mecânica ela vai ter que mudar, porque senão não há compromisso com o desfecho, com o resultado, e sim um compromisso com a produtividade. E produtividade não é produtividade, eu diria, numérica de procedimento.
produtividade de gastar dinheiro, o que é um equívoco que a gente tem que rever isso de maneira o mais premente possível. Hoje tem uma discussão tremenda a respeito da questão do uso de banco de dados. Toda vez que eu falar sobre isso, Davi, as pessoas dizem, mas você está contando uma realidade que é só para cidades grandes. Não é verdade, tá? 500 cidades do país são responsáveis por 85% das moradias. Essas cidades, todas elas têm acesso à banda larga digital para a gente ter acesso à internet. Então, é verdade, existem locais onde a gente não tem acesso. Mas esses locais são facilmente resolvíveis na medida em que a gente gasta dinheiro. É lá que o governo tem que colocar recurso a fundo perdido. Mas para os grandes centros, evidentemente que a gente pode fazer isso e trabalhar na questão da utilização dos bancos de dados. Para que a gente tenha uma ideia, nos últimos 2 anos foram gerados mais dados do que durante todo o período da existência da própria humanidade. O iPhone 7 é 120 vezes mais rápido do que o primeiro iPhone lançado há 9 anos atrás. E a questão da gente poder amplificar a questão da conectividade, quer dizer, aumentar, isso vai praticamente que triplicar até 2020. Portanto, a gente tem uma oportunidade enorme para a gente trabalhar com as questões do cenário digital. Eu não enxergo uma saúde, uma gestão de saúde que não tem esse tipo de requerimento. Hoje, no Brasil, nós já temos mais brasileiros, mais aparelhos celulares do que habitantes, já somos 116 milhões de usuários conectados, 65% da população acima de 10 anos já está online, e somos o país que mais passa tempo online, cerca de 9 horas por dia em média. Então, veja que loucura como as pessoas estão ligadas e, portanto, isso sem falar que somos os terceiros em usuários do Instagram, 4º em usuários do Facebook, sexto em usuários do Twitter. Quer dizer, a comunicabilidade é quase que instantânea. O Instagram está quase alcançando o próprio Facebook. Então, a gente certamente aí tem uma oportunidade para poder trabalhar e, certamente, com isso, melhorar a utilização dos usos dos dados na saúde. É fácil de fazer? Não. Por quê? Primeiro, porque grande parte do que a gente resolve em saúde é feito no balcão, ou seja, sem documentação nenhuma. Mas aquilo que é feito com documentação, diferentes prontuários, diferentes linguagens, através de técnicas de barragem, Emília, tudo isso pode ser consolidado. Então, não, esse sistema não conversa com aquele, não é verdade. Isso já está sendo resolvido, quer dizer, existe uma possibilidade de integrarmos. E eu acho que é importante que a gente lembre a própria reforma que o Obama fez quando assumiu a presidência nos Estados Unidos, foi uma grande reforma de natureza digital. Quer dizer, inclusive para as melhores remunerações de Medicare, Medicaid, a exigência que era feita era que justamente os hospitais tivessem a obrigatoriedade de disponibilizar determinados sistemas de informação até determinado nível de sofisticação. Então, a gente teria condições de poder integrar um pouco melhor esses dados. E, certamente, isso viria associado a um novo momento, a uma nova onda dentro da própria saúde. E aí nós temos uma série de tecnologias para serem disponíveis. Não quero nem debater as questões da telemedicina, eu acho que aí valeria talvez um pouco mais de sensibilidade, quer dizer, essa exigência de ter um médico de um lado, outro médico de outro lado, quer dizer, a gente já está um pouco grandinho, Davi, quando eu era pequeno eu chorava, quando ligava para o pediatra do outro lado, pelo tipo de choro, reconhecia a serotite. Né? Quantos e quantos pacientes mandam fotografia de olho, Rubinho, para a gente, e a gente faz um diagnóstico com simplicidade. Quer dizer, precisa de um médico só para quê? Para ser fotógrafo? Quer dizer, eu acho que é um absurdo a gente olhar com uma certa seriedade isso. Eu acho que existem condições, eu acho que existem oportunidades, a telemedicina já vem acontecendo, e pior, está acontecendo para quem tem recurso, não para quem não tem recurso. Então, esse debate de ato médico, essa questão toda, eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que olhar dentro de uma forma, talvez, não digo só liberal, eu acho que é mais real, quer dizer, mais dentro da necessidade do cidadão e não dentro da nossa necessidade. Porque quando a gente olha dentro da nossa necessidade, ao contrário do que coloca Weber, eu acho que aí sim é um questionamento de natureza ética pessoal. Mas aí uma coisa mais profunda para a gente poder falar. As questões envolvendo monitoramento remoto, wearables, alerta de primeiros socorros, informação em tempo real, quer dizer, tudo aquilo que a gente já está enxergando da internet das coisas, que já está acontecendo no mundo, é algo que pode acontecer nesse cenário digital no nosso país. E no Brasil, para a gente ter uma ideia, isso tem uma possibilidade de uma inserção de quase 2
orçamentos do Ministério da Saúde até 2025. O Ministério da Saúde tem um orçamento de 120, é mais do que isso, que é em dólar, 125 bilhões de reais por ano, 200 bilhões de dólares, acho que são 6 ou 7 orçamentos da saúde em relação ao Ministério da Saúde. É bom te lembrar que, quando a gente fala sobre esses recursos, a gente está falando também de cadeia produtiva. Quer dizer, é bom lembrar que nós temos cerca de 5 milhões de pessoas que são empregadas na área da saúde. A economia do país, Nassim, ela retraiu, mas o setor da saúde ampliou. Todos eles caíram. Na saúde, nós fizemos nos últimos 3 anos a criação de 150 mil posições de trabalho. E a abordagem de natureza econômica, de inclusão que a saúde traz, é o que é importante, a gente deve considerar. Portanto, aí a gente tem uma possibilidade grande de poder trabalhar na questão da internet das coisas, questões que terão interferência direta na questão da qualidade de vida, na satisfação do paciente e na própria sustentabilidade financeira do sistema. Quer dizer, hoje nós temos uma limitação orçamentária, devemos saber que a limitação orçamentária ela não é exclusiva do Brasil, ela é internacional, ela é universal, esse questionamento ele existe e a gente sabe que grande parte disso é fruto do desperdício. Eu diria até que dos próprios gastos, cerca de 1/3 daquilo que a gente gasta é fruto de utilização imprópria, é redundância, é falha administrativa, eu não estou dizendo nem incentivo impróprio, Davi, que a gente sabe que existe, questões de judicialização, mas 1/3 daquilo que a gente gasta, possivelmente não precisaria ser gastado. A gente, em relação à abordagem, dentro daquilo que a gente observa, a gente tenta entender a questão da utilização da tecnologia digital dentro da jornada do cuidado da pessoa. É assim que as pessoas têm trabalhado para poder se aprofundar em relação a isso. E como é que se insere, então, o profissional de saúde dentro desse novo contexto, que é, no fundo, aquilo que a gente teria que colocar aqui? Eu vejo ele como um indivíduo que tem que ter uma multifaceta, deve ter uma série de expertises, uma série de competências, deve estar absolutamente engajado com a organização, com seus desafios, com lealdade e compromisso, deve ter uma capacidade de comunicação presencial para as gerações mais antigas e digital para as gerações mais novas, deve ter, dentro dessa comunicação, uma forma consistente e regular na forma de se apresentar, deve estar mais preparado em relação aos cuidados e principalmente em relação às doenças crônicas, deve conhecer promoção e prevenção, deve ter uma formação bastante consistente em atenção primária, considerando principalmente as questões de ambulatorização, externalização, deshospitalização com cuidado do futuro, que cada vez mais vai acontecer fora dos hospitais. Dentro desse quadro foi que nós criamos a própria Faculdade de Medicina do Einstein. Eu acho que você chegou a falar, Davi, não sei se foi você ou foi o Nassim, e eu acho que a gente tem que, a Nassim falou, a questão técnica do médico é indiscutível. Quer dizer, o médico tem que conhecer aquilo que faz. Quer dizer, não adianta o indivíduo ser um infectologista e não conhecer bem antibiótico. Não adianta o indivíduo ser um oftalmologista e não saber operar uma catarata. Mas, efetivamente, a característica do médico tem que ser ampliada na sua formação. E eu não digo só dentro da questão da própria gestão, é a necessidade da capacidade do aprendizado. Então, hoje, dentro do Einstein, nós temos médicos que são médicos do corpo clínico, onde a gente ali discute determinadas características que são importantes no exercício da prática assistencial. E nós temos médicos que têm função de liderança. Quando a gente começou a olhar muito essa questão de um comportamento de um lado e do outro, a conclusão que a gente chegou é que, cada vez mais, essas competências vão ter que estar agregadas no mesmo perfil. Ou seja, um médico do corpo clínico, para ele entender que ele tem que padronizar a conduta clínica dele, que ele tem que entender que ele vai ser avaliado, que ele tem que entender que ele faz parte de alguém que está sendo mensurado em relação aos seus desfechos. Se ele não entender os atributos de liderança, ele não vai poder exercer a medicina. Então, eu acho que essa fusão de competências, que em um dado momento, que elas forem independentes, na minha visão, cada vez mais elas vão convergir. E foi dentro dessa perspectiva que a gente criou a faculdade do nosso hospital. Nós temos hoje uma mecânica de ensino através do TBL, vocês são mais familiarizados com isso do que até eu. Nós temos hoje uma visão em que a gente deve trabalhar algumas questões de liderança fortemente. Uma das coisas que a gente usa muito é o debate em cima do AAA, que no fundo é a grande bandeira do Institute for Health Improvement, que coloca o paciente no centro da atenção. A carreira médica, ela está num cenário de transformação. Essa publicação, no fundo, é uma publicação de Harvard, onde a gente vê que cada vez mais as mecânicas remuneratórias serão
mecânicas focadas em desfechos e não de produtividade, ou seja, todos nós vamos ser medidos, todos nós vamos ter que agir cada vez com maior transparência, todos nós vamos ter que engajar cada vez mais o paciente, mesmo porque todos os modelos de remuneração serão focados em modelos de remuneração em valor. E, logicamente, isso traz toda a questão da prática médica, aquilo que é o futuro. Essa é uma publicação do Porter, ainda de 2010, onde ele coloca o paciente em primeiro lugar. A exigência do trabalho em equipe é uma das coisas que eu sempre digo, quer dizer, eu acho que o médico tem um papel de liderança, mas ele não é o único que cuida, ele tem o papel de trazer o paciente, mas a responsabilidade não é só dele, é de um time multiprofissional, daí a necessidade de que cada vez ele assuma um papel de líder. A gente tem que estar acostumado a avaliar a nossa prática e fazer política de feedback no sentido de perceber se de fato estamos entregando aquilo que é melhor para os pacientes e compartilhar sempre os resultados no sentido de criar um banco de dados que possa, no fundo, não só privilegiar aqueles que nós atendemos, mas a sociedade como um todo. E aí sim, aquilo que eu vejo como um grande desafio em relação ao futuro. O envelhecimento, para o envelhecimento nós vamos precisar de mais recursos, para ter mais recursos nós vamos querer trabalhar mais não só vai bastar, vai ter que aumentar a carga tributária, mas sobretudo gastar mais adequadamente, e daí justamente a visão respeitosa, logicamente, em relação aos idosos, mas temos que trabalhar e enxergar de maneira frontal. Eu dei uma entrevista no começo do ano, me falando sobre a questão dos idosos, né? Disse que eles tinham que trabalhar mais. Eu lembrei que o Fernando Henrique, quando ele falou daqueles velhinhos aposentados, quer dizer, não tem jeito. Se a gente não estender o tempo de contribuição, se a gente não enxergar de uma maneira um pouco mais responsável isso, não tem como a gente sustentar. É bom lembrar que no passado, os tributos sociais eles eram usados para duas coisas, previdência e saúde. Com a questão do envelhecimento, com a previdência, os tributos já não serviam no sentido de a gente poder financiar a saúde. O doutor Adib imaginou que iria criar o CPMF, ia financiar a saúde, lê do engano dele, aquele dinheiro não acabou saindo, no fundo hoje a saúde sai dos tributos gerais, e se não tiver atividade econômica, de novo, o próprio orçamento da saúde acaba sendo prejudicado. Em relação à preparação tecnológica, eu acho que a gente precisa de modelos responsáveis, a gente não pode simplesmente incluir a tecnologia, então a gente tem que ter a necessidade de mensurar e, sobretudo, comparar com aquilo que a gente já tem, como é feito em outros países, particularmente na Europa. Quer dizer, saber se aquilo está agregando valor e utilizar de forma racional e sempre dentro de critérios de sustentabilidade. Queria agradecer pelo convite, dizer que é um prazer. Aliás, a Escola Paulista não convida, ela convoca. Muito obrigado. Bom, então nós vamos encerrar essa mesa redonda, que é performance profissional do médico, que os gestores públicos e privados precisam. E abre para discussão? Então, vamos abrir 15 minutos para discussão. Tá bom, 15 minutos para discussão. Então, está aberta a palavra ao público. Uma provocação. Cláudio, por que o setor privado continua tão ineficiente ainda? A gente, quando vê pacientes de consultório privado e todos os ambientes, aqui na escola, cada vez mais, a gente continua a ver um número enorme de exames desnecessários, sacanagem, todo tipo, e dentro de empresas privadas de saúde. Eu não acredito que o serviço privado de saúde, que a gente chama de convênio, consiga ter sinceramente, uma eficiência significativamente maior que o do SUS. São muito mais bem financiados, etc. Mas é extremamente ineficiente ainda. Segundo, eu concordo com você, acho que todos nós concordamos, essa história de precisar de 3 médicos para fazer teleoftalmologia, é mais ou menos como você querer ter uma fábrica que todo mundo é PhD. E não é só o governo, o mundo, etc. Tem coisas que dependem da gente. Quer dizer, é intolerável que um Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina continuem tão corporativistas assim. A segunda parte não é para você apenas, mas a primeira eu sei, qual é a tua visão crítica de por que o sistema privado ainda é tão ruim? Quer dizer, área oftalmológica, você tem uma lesão de mácula, vem com uma fortuna de exame endotelial, né? A gente sabe que mesmo para a córnea não precisa, aqueles exames repetidos desnecessariamente, bababá. O que está faltando para o sistema privado ser mais eficiente? Lamento informar, eu vou tomar uns 15 minutos. Primeiro, eu acho que existe uma relação no setor privado que é muito ruim, que é o relacionamento com a comunidade médica. Ela é equivocada. O médico é mal remunerado, o médico é mal reconhecido e, logicamente, isso cria uma mecânica de relacionamento
da assim chamada medicina vingativa. Paga mal, ele se vinga pedindo exames, fazendo coisas desnecessárias, quer dizer, você não estabelece um vínculo. Isso tem que ser mudado. É uma das prioridades que eu tenho hoje, tanto na operadora quanto nos hospitais. É a criação de um verdadeiro programa de relacionamento médico, dos modos que a gente criou até no Einstein. Não acho que é perfeito, mas lá o médico é avaliado não por aquilo que ele produz no sentido econômico, já foi assim no passado, não naquilo que ele pede, mas sim pela qualidade da prática. Então o médico tem que ser avaliado por inúmeros fatores e ser recompensado e ser efetivamente bem pago para quem, de fato, exerce uma boa prática. Em segundo lugar, que eu acho que existe uma falta de transparência nesses custos, né? A gente não sabe muito bem. E por que isso? Porque o sistema foi perverso durante muitos anos. Os prestadores de serviços em saúde, Rubinho, ganharam dinheiro através da ciranda financeira. Isso foi herdado de geração para geração e jamais foi distorcido. Os hospitais viraram verdadeiras cadeias de venda de material e de medicamento, e não de prestação de serviços médicos. Então, o que você ganha dinheiro dentro de uma cultura de hospital? É vendendo prótese, vendendo órtese, vendendo remédio, e não pelo desfecho. Então, essa mecânica que a gente herda da ciranda financeira, ainda do passado, ela tem que ser corrigida através de uma mudança desse sistema de pagamento por aquilo que a gente fala de orçamentos fechados, que é como funciona o sistema público. Quer dizer, você tem que administrar. Acontece que quando você propõe essa mudança, o pessoal já, vai prejudicar a qualidade. Aliás, falam de uma qualidade que eles não conhecem, que é a qualidade clássica, aquela que vem de Deming, aquela na qual você tem a participação de Don Berwick, os grandes nomes que, no fundo, criaram as plataformas de qualidade, esses gestores hospitalares não conhecem. Nós estamos tentando modificar isso. Por quê? Porque, enquanto a gente não modificar isso, a medicina continua fragmentada, cada um ganhando o seu espaço, o desfecho não é mensurado, a remuneração não é pelo sucesso, e sim pela produtividade financeira, e, logicamente, isso não traz, de maneira alguma, eu acho que um retorno adequado daquilo que a gente poderia fazer. Eu acho que tem um campo importante para ser produzido, mas está chegando num ponto que vai ter que mudar, porque como o recurso não está dando, está subindo na cabeça de todo mundo. E não é o operador, isso que as pessoas não entendem. O debate é não, o Bradesco, a Amil, o hospital, não é isso, é o consumidor final. Ele lá embaixo está dizendo o seguinte, eu não suporto mais, é o diretor de recursos humanos das companhias. O benefício seguro-saúde hoje custa 10% em relação à folha de pagamento, já foi 8%. Para alguns setores de serviços, isso vai a 12%, 13%. Então, não tem como ser sustentável. Então, a pressão é muito grande e vai ter que mudar. Emília, depois a Juliana, faz favor. Na verdade, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui e dizer quão foi rica essa discussão. Vendo o doutor Aranha falando de uma situação tão diferente da nossa, né, porque eu vou dizer que onde você trabalha, os dados que você apresentou, é bem diferente do que nós vemos aqui na cidade grande. Mas eu gostei muito, então, das discussões aí filosóficas e todas essa visão que você tem, Cláudio, do que é a medicina e do seu lado, mas que é muito apropriado para nós. Eu acho que nós, da Escola Médica, temos que ensinar os alunos exatamente a ter essa questão do custo, do que é o custo da caneta do médico. Eu acho isso fundamental. Mas, o Davi, nós já conversamos várias vezes em situações diferentes, nós pedindo e você falando, não podemos ajudar, porque nós não temos também o dinheiro. Mas agora, que você está fora do... Qual é a nossa posição? Quer dizer, o que nós podemos, como Escola Paulista de Medicina, considerada federal, quando bem entende, considerada, e do federal dizendo, vocês estão num estado rico, se vire, né? Então, qual é uma saída que nós podemos ter junto ao governo federal? Eu não digo que a saída, mas quais sugestões se pode apresentar ou dizer para nós desta situação ambígua que é estar no estado rico, mas que nós não podemos ter todo o benesse de estar pertencendo a isto porque nós somos federais. Eu vou falar mais meia hora que nem o Cláudio, mas eu acho assim, a primeira coisa é uma questão muito pessoal, mas durante 4 anos e 7 meses que eu fui secretário de Estado, mudaram 6 ministros. Então, bem, é conta, né? Eu gosto muito do atual ministro, mas a formação dele é outra. E a recém-função, presidente da Caixa Econômica Federal. O anterior, o Ricardo Barros, que é muito meu amigo, gosto muito, mas ele é engenheiro civil. Quer dizer, indo para trás, você vai ver que ministro da Saúde
tem porão. Então, bem, o que eu acho hoje que tem que ser um ministro? Ele tem que ter história, ele tem que ser da área da saúde e tem que ter sensibilidade. Porque decidir entre o certo e o errado, qualquer um decide. O problema é decidir entre o certo e o certo. E é assim que o gestor público se apropria de grandes problemas. Escuta, eu não vou ajudar o Hospital São Paulo? Como é que eu vou lidar com a Santa Casa de São Paulo? E o Santa Marcelina, que atende 10 vezes mais que a Santa Casa de São Paulo, ele recebe 4 vezes menos. São essas decisões. Eu falei para o Nassim já e para o Medina também, que eu acho que o Hospital São Paulo precisa de uma identificação definitiva. Porque senão vai ficar esse jogo. Não recebe verba por ser um hospital universitário, não recebe verba porque faz parte de um Estado rico, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E entendendo que o Hospital São Paulo é absolutamente vital para o atendimento não só da população de São Paulo, do Brasil. Eu não estou falando em demanda, eu estou falando em qualidade. Então, quando você perde um eixo de qualidade como o Hospital São Paulo, e é o que está acontecendo, é um desastre para a sociedade. Agora, o que eu vejo também no Hospital São Paulo? Nós estamos discutindo anteontem se foi bom para a Escola Paulista de Medicina ou não fazer parte da universidade. Né? Eu sei que eu estou mexendo em feridas antigas, mas eu acho, você me provocou. Né? Você me provocou, então, eu acho que são coisas que precisam ser discutidas. Eu não tenho opinião final se é ou não é. O meu compromisso, que eu acho, com o futuro, tem que se dar um jeito. Isto aqui é muito importante, essa escola é muito grande, essa universidade é fundamental e não pode ficar pedindo esmola à porta de governo. Ao mesmo tempo, ela tem que progredir, muito em cima do que o Cláudio falou, eu concordo. Nós temos que dar tudo, a relação de financiamento, custo, essa coisa de pagar para a produção, você cai na armadilha do desperdício. Então, eu vou contar só um último exemplo, Cláudio, que é muito interessante. As indústrias, quando você vira secretário, todas as indústrias te procuram. E é duro para nós, porque você ser visto um indivíduo que quer progredir, mas não sucumbir. Então, para conversar com a indústria é difícil. Com transparência. Então, muitas indústrias vieram falar comigo, eu falei, o desafio de vocês não é a primeira reunião, é a segunda. Eu vou dizer o que eu quero de vocês. Sabe quantas votaram? Uma. Voltou uma, eu vou falar até o nome, porque é muito interessante. A Johnson voltou. E o desafio que eu dei à Johnson é que eles me informassem por que das filas em órtese e prótese, que é de extremo interesse da empresa. Eles voltaram depois de um ano e me trouxeram uma resposta que eu fiquei estarrecido. Enquanto a média mundial da segunda prótese, por insucesso da primeira, é 3%, no estado de São Paulo é 25%. Falei, o quê? É 25%. Aí nós vamos ver um dos principais. O primeiro motivo é por inadequação técnica de quem operou. O segundo é infecção. Bom, isto culminou com um projeto que nós queríamos fazer em 6 hospitais, inclusive o Hospital de Diadema, que é SPDM, por conta que é um modelo novo. Você tem que licitar a prótese, mas junto com um programa educativo. Tem isso no Estado. Então, nós demos um jeito de baratear a prótese, o mínimo possível, e acoplar o programa de educação que está sendo feito no IoT, que é treinar profissionais a fazer prótese, começamos pelo joelho. Mas quando você se depara com isso, você fala, e o resto? Como é que está? Então, eu acho que nós temos muitos desafios pela frente. E passa por algo que está chegando, que é uma eleição. Nós temos uma eleição em múltiplos níveis, de deputado estadual a presidente, que decide o futuro do país. Então, de cima para baixo, hoje eu não tenho a menor dúvida que esse secretário, um outro dado interessante, Emília, veio no programa do governo qualificar o gestor público. Veio uma sugestão para mim. Falei, bacana, eu tentei fazer isso. Eu tentei qualificar o gestor, o secretário municipal. Aí me falaram, faz um curso bem rápido. Falei, por quê? 50% dos gestores municipais são exonerados
ou se demitem em 6 meses. E quem é o gestor municipal de uma cidade com menos de 30 mil habitantes? Você acha que é alguém que tem preparo? Agora, esse indivíduo vai demandar despesa de um sistema complexo que é o SUS. E entender o SUS, nós estamos nisso há muitos anos. É difícil. Então, eu acho que a Universidade, a Unifesp, o Hospital São Paulo, eles precisam evoluir, e não se faz isso sem uma grande discussão política. Lá para trás, eu vi eu como secretário, vocês são muito meus amigos, né? A gente torce muito para que tudo dê certo e quer ajudar. Mas eu vi que a participação política era uma participação política quase incipiente em cima das demandas nacionais. Juliana, por favor. Na pergunta, eu só quero ressaltar e sublinhar uma colocação do Lutemberg sobre a convergência. E o que é? É a junção dos conhecimentos da física, da química, da engenharia, né? Está lá um dos seus slides. E isso é um ponto que já vimos fazendo aqui na Unifesp desde 2005, quando começamos a interface da Escola Paulista de Medicina com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. E quando coincide isso, quando a Unifesp montou seu campus em São José dos Campos, que é, naturalmente, no Estado e no país, um sítio de alta tecnologia tradicional. E essa convergência, né, dessas linhas de conhecimento é o compromisso que a Unifesp continua tendo, especialmente quando você converge lá em São José, no Parque Tecnológico, com o ex-ministro de Ciência e Tecnologia, o professor Halp. Então, este é um movimento que a Unifesp está fazendo, que eu tenho o prazer de estar envolvido nisso há muito tempo, e é o compromisso das cadeiras, das disciplinas básicas com a operação e o funcionamento. E a Unifesp tem uma outra vantagem de confluência que está entrando agora. Sugiro um artigo que saiu no Lancet há 2 semanas, em que você tem a confluência das ciências humanas dentro desse seu... Então, é interessante esse aspecto. É aí que está o futuro, porque eu relembro um outro artigo que saiu na Nature sobre a quantidade incrível de ensaios clínicos que estão sendo feitos com os anticorpos monoclonais no tratamento do câncer. Quer dizer, tentativa e erro em cima de um investimento complicado, do qual você conhece muito pouco da química e das rotas. Então, na realidade, quer dizer, não é só a administração do que está aí, mas a administração do que deve vir. E como se vai buscar esse conhecimento? Esta é o que eu gostaria de... Essa é a minha ponderação. Obrigado, Juliano. Professora Helena Nader. Uma breve questão. Eu queria agradecer a todos. Marcelo, foi fantástico aqueles teus slides, adorei os números, muito relevante. Acho que, inclusive, a gente deveria usar aquilo em todas as aulas do 1º ao 6º ano. Está atualizado, e se o estudante ainda acha que fazer medicina neste país é alguma coisa para diletantismo, ele talvez pense melhor e acabe mudando de profissão. Não que eu ache que ele deva fazer isso, mas ele tem que ter essa consciência social. Uma coisa que me preocupa, nós discutimos aqui esses vários dias, a tecnologia chegou, ela é fantástica, né? Todo mundo sempre fala da indústria 4.0, mas é a medicina 4.0. É isso que nós estamos vivendo. No entanto, neste país, eu acho que a gente vai ter que fazer um alerta, e as universidades públicas, em especial esta, a USP, a Unesp, a Unicamp, as públicas paulistas, na área da saúde, vão ter que ter uma atitude rápida, porque não podemos negar as 250 escolas de medicina.
que não tem hospital, que vão formar não 120 médicos por ano, como a gente forma aqui, mas 400 por semestre, 800 por ano em algumas delas. E esse profissional vai chegar no mercado, nesse mercado da indústria, da medicina 4.0 e dos programas de saúde privados. Como é que a gente vai fazer a seleção? Acho que faltou nessa nossa discussão, de verdade. Eu não sou médica por opção, todo mundo sabe disso. Então, eu quero saber quando que, de fato, a medicina vai ter coragem de fazer o exame de ordem, um exame de mínimo de qualificação, porque nós temos um problema, vai acontecer, ou talvez não esteja aqui mais para ver isso acontecendo, mas essa enxurrada de médicos que vão estar fazendo erros médicos, que vão estar onerando o SUS e a tua iniciativa privada. Então, eu acho que cabe a nós, aqueles que têm a qualidade, fazer essa discussão e tem que ser rápido. Obrigada. Eu vou passar para o Davi, também vou emendar uma pergunta para o Davi, que é em relação ao conceito de prontuário médico eletrônico, que nós estamos trabalhando nos últimos 20 anos, e todo mundo imagina, eu preciso ter um cartão SUS, e agora eu imagino que nós vamos transformar o cartão SUS em celular SUS, mas o Davi pode comentar isso. Eu presenciei a discussão a respeito de, quando estava discutindo a formatação dessas faculdades que foram lançadas. Isso foi discutido no Conselho Nacional de Secretários de Estado. E eu levantei a mão para não estou entendendo. Como é que vocês vão fazer tantas faculdades de medicina? Cadê a docência? Quem me respondeu, que foi o Dr. Mozart, ele falou, Davi, você não está entendendo. O que nós pretendemos com as faculdades de medicina e com docência é diferente daquilo que você imagina. Nós temos um pleito de atender um partido em cima de um programa de governo. Então, a história foi essa. E é só olhar onde estão essas novas faculdades de medicina. Não é possível ter faculdade de medicina em algumas cidades. Por exemplo, Guarujá. Não, mas tem uma rede de saúde. Aonde que tem rede de saúde? Cubatão. Mal e mal nós estamos conseguindo abrir o hospital em Cubatão. Então, como é que você forma as pessoas? E pode desenhar. Agora, o que aconteceu de pior, além disso? Com quem ficou essas faculdades de medicina? Com as grandes universidades privadas. Que eu não tenho nada contra, mas tem que brincar direito. Não é? Então, não vale você arrecadar mensalidade e matrícula do 1º ao 4º ano e, a partir dos estágios onerosos, que são hospitalares ou ambulatoriais, você contratualiza com o município com o Estado. É isso que está acontecendo. Então, vê bem, o que ocorre? Na hora que você vai precisar do hospital, ninguém vai construir o hospital. Eles vão usar aquilo que está disponibilizado pela rede pública, a custo zero. Então, comigo, a conversa foi dificílima, porque existe uma lei de repasse, pelo menos para financiar aquilo que eu sou absolutamente contra. Né? Esse aumento da escola de medicina é algo inaceitável, inapropriado, esqueça. Bom, mas e a partir daí? Se eu não estou enganado, houve uma disputa agora para o Conselho Regional de Medicina. E as chapas que advogavam pró esse exame perderam a eleição. Ou eu estou enganado? Estou enganado? Fala do prontuário. O prontuário eletrônico é muito bacana, né? As pessoas pensam que é fácil. Convence o coleguinha médico a usar o computador para vocês verem o que acontece. É difícil, isso tem que ser ultrapassado. Não é? E nós estamos tentando implantar prontuário eletrônico. O cartão de identificação está tão atrasado que nós vamos só... o próximo momento é trabalhar em nuvem, é outro papo. Não é? Temos que fazer. Tem que haver uma identificação do usuário e juntando a gestão privada e pública. O indivíduo tem que ter um prontuário, provavelmente eletrônico, que é o antigo cartão SUS. E o indivíduo é proprietário desse prontuário. Ele vai, dá a senha, o médico entra na nuvem, vê o que ele tomou e já sai com a receita pronta, que, na minha opinião, não cabe ao Estado fazer logística
distribuição de medicamento. Você vai ter que fazer um novo movimento, é o que o Paulo Cláudio está falando, as PPPs que nós fizemos, PDP, etc. Uma coisa curiosa, eu antes de sair de secretário, eu inaugurei 2 hospitais, eu adoro inaugurar hospital, mas um em Sorocaba, que é SPDM, e o outro que é São José dos Campos, que Bata Cinza é SPDM. Vocês vão lá conhecer os hospitais, vocês falam, não é possível que isso exista. Espetacular. Com tudo que há de mais moderno em tecnologia, em controle, é possível fazer direito. Tem que ser inteligente ao ponto e não ter aquela pressão que dinheiro privado é dinheiro ruim. Dinheiro privado que dá recibo é tão bom como qualquer outro dinheiro. Deixa para o Nassim me complementar sobre o exame de ordem, porque ele viveu todo esse programa e ele causa... O Rubinho sempre um provocador. Mas, assim, é que a gente que vive o sistema e vive intensamente, esse fenômeno das escolas médicas talvez seja a maior tragédia da medicina nacional. Seguramente nós estamos colocando, não é que iremos colocar, já que somos o primeiro colocado em escolas médicas no mundo. A gente perdia para a China, mas já empatamos e passamos. São 343, se eu me falha a memória, aí, de escolas médicas abertas, sem a menor condição técnica, estrutural e de ensino prático. Zero. Não tem docência, não tem... Bom, o que acontece? Que já está acontecendo. Havia uma carência muito grande aqui na região metropolitana, por exemplo, com essas aberturas também desse modelo de AMA, UPA, esse pronto atendimento, que é uma medicina de baixa qualificação, é uma medicina muito pobre, pobre em todos os sentidos. Então, havia a dificuldade, porque isso se ampliou muito, de conseguir médico. Hoje sobra. Sobra. Já está havendo subemprego. E o médico que é contratado, que vai para a porta da emergência, ou que vai para a porta da UPA, da AMA, ou que vai para a unidade básica de saúde, é o de pior formação, porque isso não é valorizado, a atenção básica. Então, ele já está sobrando o médico e o subemprego já é evidente. E esse médico, o Cláudio chamou de uma medicina vingativa. Tem a medicina também defensiva, que é a mesma coisa da vingativa, só que com ânimos diferentes. Porque esse indivíduo mal formado, ele vai ficar 40, 50 anos dentro do sistema, causando morbimortalidade, aumentando a morbimortalidade e aumentando o custo, porque ele não sabe o que tem que fazer, ele não tem capacidade cognitiva para saber o que é grave e o que não é grave, ele não tem capacidade cognitiva para desenvolver, fazer crítica, para ter resolução de problemas complexos, que é o que se exige do médico. Essas aptidões todas, nós estamos falando de um indivíduo mal formado, que não tem residência e que chega na frente do doente, então ele pede o possível e o impossível, porque assim é uma maneira dele agradar o doente, não cria conflitos com aquele doente, não cria conflitos com o gestor, aquele empreguinho dele é um empreguinho que é o máximo que ele vai conseguir fazer, então está bom, e isto vai onerando o sistema. Então, a grande tragédia nacional, numa política absolutamente inconsequente, foi esta, em nome de uma falta de médicos, que com toda essa tecnologia, telemedicina, o diabo, vai sobrar médico na praça. Vai sobrar médico, e nós vamos ter que fechar também unidades de saúde que são inoperantes, que são... Falamos aqui das Santas Casas, 81% dos hospitais brasileiros têm menos do que 100 leitos. 70% desses têm menos que 50 leitos. São inviáveis. Tem que transformar isso em uma outra coisa. Então, bom, temos que fechar, temos que fazer uma reforma. E aí, com toda essa tecnologia de comunicação, de rede, você vai precisar de menos médicos. É óbvio que a tecnologia também ganha produtividade no médico. Quando você ganhar produtividade no médico, você vai diminuir o número de médicos necessários. É evidente. Mas se continua abrindo. E mais, pasmem, tem escola que já foi autorizada, que ela conseguiu aumentar, dobrar a capacidade de alunos antes de entrar em funcionamento. Então, nós estamos vivendo uma situação. Nós que estávamos no Conselho durante alguns anos aí, defendimos o exame de ordem, faz 10 anos que a gente faz o exame de ordem, faz o exame final, né? Continuamos defendendo o exame,
Teve uma eleição agora recente que um grupo de pessoas que pouco conhecidas dentro da categoria ganharam expressivamente, a se dizer, um fenômeno conjuntural a ser analisado, mas que são contra o exame. E já começou as consequências. O Davi tinha feito uma portaria dentro da Secretaria de Estado da Saúde que dizia que aquele indivíduo que prestou o exame, não é que passou no exame, ele prestou o exame, era uma condição sine qua non para ele fazer o concurso público do Estado. Acabou de ser revogada esta semana essa portaria, dizendo que não é necessário coisa nenhuma, vamos para a vida como ela é. Acho que o Rafael quer fazer... O Rafael é convidado, ele vai fazer a última pergunta. Obrigado, Rafael. O Rafael deu uma brilhante aula aqui, quem assistiu ficou entusiasmado com a apresentação dele aqui. Obrigado, doutor. Bom, parabéns aí pela discussão, foi excelente. Queria voltar um pouquinho no assunto do prontuário, né? Então, primeiro, na verdade, parabenizar ali o doutor Davi, que teve uma iniciativa no passado do PitGov aqui em São Paulo, do Alckmin e do Davi, de criar um portal único com toda a informação dos pacientes do Estado, né? Nós ganhamos esse convênio, estamos realizando essa integração sistema por sistema. A forma que a gente está fazendo aqui é uma API em FHIR, né, que é a evolução do HL7, onde a gente faz um depara do Cross para FHIR, do S-Codes, do MEDEX, estamos fazendo S4, SP, um por um, e está funcionando muito bem. Porém, a ideia agora, como o doutor comentou, levar isso nacionalmente, né? Como que se faria isso? Então, eu vejo dois caminhos. Queria saber a opinião até também do Cláudio e tal. Eu vejo um caminho de interoperabilidade, que é como a gente está atuando, ou seja, eu não obrigo a usar o meu sistema. Que sistema você usa? Integre em todos eles e cria essa linha, que é uma linha assim, que eu vejo mais fácil de adotar, porque, por exemplo, um hospital que tem um Cerner, que gastou 300 milhões para instalar, não quer tirar o Cerner para botar um novo, e sim que alguém integre no Cerner. Mesma coisa o TASI, mesma coisa a GHU, etc. Só que eu vejo um outro caminho nos Estados Unidos, que a Epic está fazendo lá, de tentar dominar o mercado com um software só, um monolito grandão e obrigar todo mundo a usar. Como vocês enxergam o caminho da evolução dessa integração dos dados do paciente? Via interoperabilidade, a gente integrar todos os sistemas e criar essa linha do tempo, igual estamos fazendo em São Paulo, ou no caminho da Epic, de tirar os softwares e botar um novo, nacional, que cubra tudo, que já tentaram fazer N vezes, né? Então, desses dois mundos aí, qual que vocês acham que é o caminho que vai seguir? Para mim, é o caminho mais natural. Isso não se resolve por decreto, como a Epic quer. Se você tem uma mecânica que faz que exista interoperabilidade, é evidente que você vai seguir isso, que é o mais fácil, né, o mais acessível. Entre aquilo que é acessível e que resolve as questões e o ideal, aliás, eu nem sei se o Epic é o melhor, eu conheço os dois, líderes dos Estados Unidos, o Cerner e o Epic. E eu preferi, naquele momento, optei pelo Cerner porque achei melhor. Agora, já está tropicalizado, já funciona no país, quer dizer, eu acho que essa visão ela é equivocada. Eu acho que, havendo a possibilidade de se criar um mínimo de interoperabilidade, acho que você deveria começar imediatamente. Eu não vejo razão para você criar uma padronização. Aliás, padronização é para quem mais quer dominar mercado e impor, estatizar. A gente cansou disso no Brasil nos últimos 16 anos. Está na hora de a gente mudar isso. Tá? E abrir, dar espaço para o mercado liberal, e para quem quer empreender, para quem acredita no país. Eu sou da linha do Davi, eu sou otimista, eu acho que a gente pode fazer muita coisa para a saúde. O Brasil pode avançar muito se a gente fizer investimento na saúde, fizer com transparência e enfrentar questões que agora foram citadas aqui dentro com coragem e com determinação. Exigir competência, exigir que as pessoas, de fato, que sejam maus profissionais, que não possam seguir, aqueles que sejam bons, que sejam premiados por isso, quer dizer, fazer aquilo que já acontece em outras áreas da economia, e o país acho que vai crescer muito. Acho que a gente deve respeitar a opção. Muito vai avançar agora com a lei nova da regulação, que você tem do marco regulatório em questão do mundo digital. Isso vai criar uma avenida aí para a gente poder crescer. Davi. O pior problema desse país é o corporativismo. A resposta é essa: tudo que for corporativo não dá certo. Domínio de mercado, pior ainda. Então, a resposta é clara, e quem tem que dar essa resposta é você e não nós. A Emília podia encerrar, que esse é o encerramento do evento, e o Gustavo, filho do Claudio Altenberg, está louco para ir no McDonald's. Bom, na verdade, eu gostaria de dizer quão feliz nós estamos, a Escola Paulista, em receber tanta gente, né? E tivemos esses 2 dias e meio, um tempo para discutir, parar nossas atividades do dia a dia, para discutir o ensino, o futuro da medicina, né? Como é que nós vamos ensinar os médicos que vão estar atuando em 10, 20 anos
para frente. Uma medicina totalmente, provavelmente, diferente do que nós temos hoje. Muito diferente do que nós aprendemos na escola, quando nós estávamos. Então, acho que embora eu não tenha ficado, lógico, muito ainda tranquila, porque a maioria do que se colocou aqui foi de que nós dependemos, vamos melhorar. Eu também sou otimista, também acredito que vai melhorar este Brasil, mas nós não sabemos realmente como vai ser, né? Quanto dessa tecnologia vão poder absorver. Obviamente que os nossos alunos vão ter que aprender muito mais gestão, vão ter que aprender até muito mais inclusive da parte desses devices, eles vão conviver com muito mais tecnologia do que nós, e vão ter que aprender. E concordo com o Juliano quando diz da convergência. E vou dizer que nossa universidade, embora então nós tenhamos multicampus, sejamos uma universidade plena, um grande problema nosso é que nós não estamos perto. Cada uma das áreas estão alguns a quilômetros, muitos quilômetros daqui. São José é longe. Então, a vantagem de ser a universidade nós não pudemos aproveitar. A vantagem de ser a universidade é de ter todos os conhecimentos muito próximos, que nós pudéssemos aproveitar isto. E nós não estamos, a distância nos separa. Mas talvez a tecnologia possa nos juntar de novo. Nada impede de nós termos grandes atividades aqui que sejam transmitidas para São José, para Osasco e vice-versa. Então, acho que a tecnologia, o futuro, vai trazer para nós encurtar as distâncias que nós temos e talvez trazer uma vantagem que nós estamos ainda tentando ver em sermos uma universidade. Eu acho que como universidade, como Escola Paulista de Medicina, com os 85 anos, volto a reforçar a necessidade de nós termos para cada campus mais autonomia, uma certa independência, não é uma independência, mas uma autonomia que pudesse cada um pensar nos seus problemas e resolvê-los da melhor forma, sem ter muita... Quer dizer, eu acho que é muito mais fácil para nós sabermos que conhecemos nossos problemas, sabermos uma possível solução, do que a universidade como um todo tentar resolver todos os campi e todos os seus problemas. Mas, mais uma vez, obrigada pela presença de todos, e principalmente dos que estão aqui, e dos que vieram nos prestigiar esses dias todos. Muito obrigada. Tenham boa tarde.